Essa questão caiu em uma prova da Unicamp de Cálculo 1. Você consegue resolver? Consegue encontrar qual o valor desse limite? É o limite de x indo para zero da tangente de 7x dividido pelo seno de 2x. Para poder conseguir resolver essa questão, você vai precisar de duas coisas. A primeira coisa é o limite fundamental trigonométrico, né? Que diz que o limite de seno de x dividido por x, quando você tem x aqui indo para zero, vai ser 1. A segunda coisa, o segundo fato, que foi explicado no vídeo que está linkado aqui em cima, é que o limite de x dividido por seno de x, com x indo para zero, também é igual a 1. Esse segundo fato vem a partir do primeiro no vídeo que está linkado aqui para você assistir, certo? Então, utilizando essas duas informações, nós vamos conseguir, de fato, calcular o limite da tangente de 7x dividido por seno de 2x. Então, eu vou pegar aqui a expressão. Note que tangente de 7x dividido pelo seno de 2x, né, que é justamente a expressão que está ali, é o quê? Você vai ter que lembrar que a tangente é o seno dividido pelo cosseno. Então, a tangente de 7x seria o quê? Seria o seno de 7x dividido pelo cosseno de 7x. Isso aqui é justamente o meu numerador. Aí eu vou fazer aqui uma fração maior, né? E eu tenho no denominador o seno de 2x. Quando eu tenho frações aqui desse tipo, você tem que lembrar que a divisão entre duas frações, você mantém a primeira e multiplica pelo inverso da segunda. Caso não fique evidente, você pode até colocar o 1 aqui, porque seno e seno dividido por 1 é a mesma coisa. Então, você mantém a primeira fração, exatamente como ela está escrita, e multiplica pelo inverso da segunda. Então, o inverso da segunda seria 1 sobre o seno, tá? Tipicamente, a gente já tem aqui que esse seno vai estar multiplicando o cosseno, que é justamente o que está acontecendo aqui. Só que alguns alunos têm dificuldade de visualizar isso, então o truque é escrever esse denominador dividido por 1, que mantém a mesma coisa, eu mantenho o numerador e multiplico pelo inverso do denominador, basicamente isso. Beleza. Então, eu consegui aqui expressar a tangente de 7x dividido pelo seno de 2x como sendo um produto. Só que aqui, esse produto, ele não parece nem um pouco com os limites dados anteriormente, que envolve seno dividido por x ou x dividido por seno. O que é que eu tenho aqui de informação? A informação é a seguinte. Desse limite aqui, eu tenho o seguinte. Se no lugar do x eu colocar, por exemplo, 7x, ainda vai valer. Por quê? Porque eu estou fazendo uma espécie de mudança de variável. No lugar do x tem um 7x, então se eu tenho seno de algo e está dividindo por esse mesmo algo, e tanto aqui o 7x quanto o 7x, tanto que está dentro do seno quanto que está dividindo, ambos vão para zero, então esse limite é válido, certo? Então, basicamente, reescrevi o limite anterior e no lugar do x, eu coloquei o 7x. E o 7x indo para zero é a mesma coisa do x indo para zero, então eu mantenho a mesma propriedade, eu mantenho o mesmo limite. Tá? Isso aqui eu poderia refazer de diversas formas, em particular, colocando 7x, certo? Eu poderia fazer também aqui essa mesma expressão colocando qualquer valor que eu quiser. Eu posso botar o limite com x indo para zero. E se no lugar do x eu quiser botar um 2x, tá tudo bem, porque o 2x também vai para zero. Então, 2x dividido por seno de 2x também vai para 1. Porque aqui eu tenho um número que vai para zero, dividido pelo seno desse número. Se tanto o número quanto o parâmetro aqui do seno, ambos vão para zero, então esse limite aqui vai para zero, tá? Então, a lição fundamental aqui para poder conseguir resolver essa questão é notar aqui, no lugar do x, eu poderia botar o 7x, posso botar xx, posso botar o que eu quiser. Agora você pode estar se perguntando, Enos, de onde foi que você tirou esses valores, esse 7x e o 2x? Calma, você vai ver logo mais que eles serão úteis quando eu olhar
a expressão que eu estou fatorando, tá? Então, esses valores que eu peguei aqui não foram aleatórios. Se bem que valeria colocar qualquer valor aleatório aqui no lugar do 7x. Eu poderia botar 8x, poderia botar 9x, daria tudo certo. Só que por que foi que eu peguei especificamente o 7x? Porque aqui, ó, eu tenho o seno de 7x. E por que que eu botei ali no denominador o seno de 2x? Porque que eu tenho o seno de 2x. Então, eu vou conseguir expressar isso daqui de um modo muito mais cômodo, que vai ser dividindo em 3 frações. Vai ser o seguinte. Tá, então vou usar aqui. Eu vou escrever seno de 7x dividido por 1 vezes 1 sobre o cosseno de 7x vezes 1 sobre o seno de 2x. Eu peguei essa minha primeira fração aqui e escrevi ela como um produto de 2 frações. Por quê? Porque agora as expressões vão começar a se parecer. Esse seno, que está aqui, ó, deixa eu marcar em amarelo. Esse seno de 7x, ele se parece bastante com isso, seno de 7x dividido por 7x. O que é que está faltando? Eu gostaria de poder colocar aqui no denominador um 7x. A mesma coisa, pegar aqui em verde. Esse 1 sobre seno de 2x parece bastante com isso aqui, ó. Seno de 2x no denominador. O que é que está faltando? Está faltando colocar o 2x no numerador. Então, eu vou pegar essa expressão e vou fazer uma última modificação nela. Eu vou querer colocar... vou querer colocar o 2x aqui no numerador. Mas se eu coloco 2x no numerador, para que essa expressão continue sendo válida, eu preciso dividir por 2x. Porque note, ó, esse 2x cancela com 2x e volta para o que eu tinha antes. Beleza. Aqui, nesse denominador, eu vou colocar o 7x. Mas para que a expressão continue válida, eu tenho que multiplicar por 7x. Então, eu multipliquei por 7x, eu dividi por 7x. Voltou exatamente para o que eu tinha antes. Então, eu tive uma ideia aqui, né? Olhando assim, parecia uma ideia genial de ter colocado o 7x ali e aqui embaixo, e de ter colocado 2x ali em cima e aqui embaixo, tá? Ok, parece ser uma ideia não natural de você ter numa prova, mas se você faz questões suficientes, ideias como essas irão vir naturalmente, tá? Então, nós temos que o limite, quando o x vai para zero, de tangente de 7x dividido pelo seno de 2x é igual ao limite de x indo para zero dessa expressão toda aqui. Só que essa expressão, ela pode ser simplificada, porque esse x, ele cancela com esse x, certo? E aqui eu tenho um produto de 4 fatores, e o limite, ele se estabelece no produto. Eu vou ter o limite desse primeiro fator, vezes o limite do segundo fator, vezes o limite do terceiro, vezes o limite do quarto. Então, eu vou ter o seguinte, eu vou ter aqui, primeira coisa, o limite de seno de 7x dividido por 7x. Já está escrito aqui. Esse limite deu 1. Então, eu vou colocar aqui que esse limite, essa primeira parte aqui vai para 1. O limite de 2x dividido por seno de 2x. Está escrito aqui também, ó. O limite de 2x dividido por seno de 2x, quando o x vai para 0, também vai para 1. E aqui restou simplesmente o cosseno de 7x. Se o x vai para 0, o cosseno de 7x vai para cosseno de 0. Só que o cosseno de 0 é 1. Se você simplesmente aplicar o cosseno no 0, vai dar 1. Então, aqui o resultado vai ser 1 vezes 1 sobre 1 vezes 1 vezes 7 sobre 2. E aí o resultado é 7 sobre 2, que é a resposta da questão. Então, se você chegou aqui em 7 sobre 2, você vai conseguir garantir sua nota aqui nessa questão que caiu na prova da Unicamp.